Dentro da programação da Semana de Recepção aos Ingressantes 2014 da Exalc, aconteceram na tarde desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, as mesas redondas Internacionalização e Valores na USP e também sobre a vida nas moradias universitárias. O evento reuniu expressivo número de estudantes no anfiteatro do Pavilhão de Engenharia e contou com a presença do pró-reitor de graduação da USP, o professor Antônio Carlos Hernandes, e da vice-diretora da Exalc, a professora Marisa Regitano Darcy, além de outras autoridades da comunidade universitária. A assessoria de comunicação da Exalc aproveitou a oportunidade para conversar com o novo pró-reitor sobre diversos assuntos de interesse da comunidade. E você confere os melhores momentos dessa entrevista a partir de agora. A excelência da universidade ela se dá em diferentes formas e o financiamento o espectro de financiamento é bastante amplo. Nós temos um corpo de pesquisadores, de professores de excelência que tem uma capacidade muito grande de captar recursos das diferentes agências de fomento. E isso nós temos certeza absoluta que vamos continuar nesse caminho e isso garantirá de maneira tranquila a nossa excelência com relação a isso. A questão fiscal, propriamente dita, da universidade, que poderíamos pensar como sendo relacionado mais com a infraestrutura, nesse primeiro momento da gestão, ela está sendo avaliada. Nós temos uma reunião do Conselho Universitário para a próxima semana. Hoje, em São Paulo, está tendo uma reunião da Comissão de Orçamento e Patrimônio, que está vendo como que nós vamos manter o processo em andamento, de modo que mantemos a excelência, sem também deixar com que a questão fiscal ela entre numa situação que seja preocupante a todos nós que estamos envolvidos com a Universidade de São Paulo. Eu tenho falado nesses dias que assim, nós temos um problema de entender exatamente do que nós estamos falando da evasão. Porque se você olha para a Universidade de São Paulo e você olha a quantidade de vagas que nós temos disponível, por volta de 11 mil vagas, e se você imaginar que em média os cursos, especialmente de engenharia, eles são 5 anos de duração, então em 5 anos, com o processo, quando você tem os cursos encaminhando, você teria 55 mil alunos na universidade. A Universidade de São Paulo ela tem mais de 58 mil alunos. Então veja, nós não temos uma evasão, nós temos de certo modo uma retenção. Então a questão é um pouco de você olhar como o que realmente nós estamos falando com relação ao que seria a retenção e com relação à evasão. Então, o que é que nós estamos fazendo de concreto? O que nós estamos fazendo de concreto é olhar para esse macro da universidade e saber o que está acontecendo porque temos 3 mil alunos a mais. Aí tem várias razões. Uma delas é a própria mobilidade do aluno entre os cursos, e a outra é que esse aluno, às vezes, por diferentes motivos, acaba interrompendo o curso num período, depois retorna, então isso tudo vai somando para a retenção. Alguns cursos em particulares, eles de fato têm evasão. E o que nós estamos fazendo agora é olhar cada caso. Ou seja, você olhar para um determinado curso e dizer assim, esse curso aqui tem evasão, qual é o tipo de evasão e o que a universidade pode fazer para que isso seja minimizado. O que eu posso garantir a todos que nos vê e nos ouve é essencialmente o seguinte: a evasão na Universidade de São Paulo, que foi muito falada, existe um problema que é um problema de conceito. A evasão na universidade, quando você olha como um todo, mesmo considerando que você faça, vamos dizer, a retirada desses que estariam nesse processo de retenção, quando você olha, isso não passa de 5%. Nós não temos um quadro de evasão na média da universidade, que é um quadro de evasão de 30% a 40%, como já foi propalado mais do que uma vez. Certo? Então, a essência está na definição da palavra que é a evasão em si. Nós já fazemos isso, né, em diferentes, nesse campus aqui não é diferente, quer dizer, você tem diferentes alunos nossos que, num determinado momento, eles têm que fazer os estágios, e esses estágios eles acontecem, em geral, fora dos muros da própria universidade. O que é importante que as pessoas entendam é o seguinte, quer dizer, a formação que nós damos aqui, ela é muito mais do que a formação técnica em si. A formação técnica é um componente extremamente importante, mas nós todos envolvidos ao longo de muito tempo com o ensino de graduação, nós temos a certeza de que os nossos alunos saem
com uma formação que é uma formação mais ampla. Isso faz com que toda a integração, que seja ela em termos de políticas públicas, em empresas, em diferentes setores da economia, elas acontecem sempre com destaque. E é fácil a gente olhar isso. Quando você olha e faz uma avaliação em cada unidade de quem foram os egressos, onde esses egressos estão e o que esses egressos produziram, fica fácil você concluir que nós estamos no caminho, que é um caminho certo. Naturalmente, temos que fazer alguns ajustes, né? Essencialmente porque o processo de formação é um processo que ele acontece de maneira colegiada, não é um processo que acontece de individual. Então, nós formamos uma turma de alunos, e essa turma de alunos, então, ela vai interagir com o mercado. Temos uma proposta agora para ser implantada, que é tentar fortalecer a nossa relação com o ensino médio. Então, a ideia principal que está por trás é ver se a gente consegue, através de política, com participação dos nossos alunos de graduação e pós-graduação, conseguir alavancar o ensino, que é o ensino médio público. Veja que esse é um problema, que é um problema de todos nós. E todos nós estamos imbuídos no sentido de tentar conseguir com que alavanquemos o ensino médio, e com isso a universidade passaria também a ter um outro patamar. Tem dois pontos extremamente importantes. O primeiro é você manter a sua estrutura curricular bastante atualizada. E um outro ponto que é extremamente importante é que nós temos que permitir aos nossos alunos que eles tenham flexibilidade em seus currículos. Hoje, a formação não dá para ser mais tecnicista pura e simplesmente. Então, você tem que arrumar espaço para isso. Então, nesse momento, o que a gente estava organizando para esse 2014, 2015, para esses 2 anos, é tentar trazer um processo que é um processo de integração com os alunos. Seguramente, aí os coordenadores de curso são fundamentais. São fundamentais para você avaliar quanto de tempo livre esses alunos têm, quanto de atividades que eles podem desenvolver, inclusive na comunidade. Veja que a Universidade de São Paulo tem uma capacidade muito grande de, uma vez instalada em uma determinada cidade, ela conseguir mexer no seu entorno. Isso é muito válido no interior. No interior os exemplos são concretos para todos nós. O problema é que em São Paulo, devido à dimensão, esse negócio não é tão evidente. Então, a ideia é que, por exemplo, em São Paulo, nós tenhamos um esforço maior, inclusive, nesse sentido. E aí, não só os coordenadores de curso, como os professores, propriamente dito, os presidentes de comissões, todos, juntamente com os alunos, possamos avançar nesse sentido. Temos algumas unidades de ensino e pesquisa que estão trazendo os egressos e fazendo questionamentos específicos aos egressos. Quer dizer, o que nós estamos ensinando hoje, o engenheiro que estamos formando hoje, ou o administrador que nós estamos formando hoje, ele atende à necessidade do mercado, ele está bem colocado no mercado, ou o que nós precisamos fazer? E isso é um processo dinâmico, você vai fazendo dinamicamente conforme vai fazer. Veja, o nosso objetivo não é ficar respondendo ao mercado em si, mas também nós não podemos esquecer disso. A formação ela é ampla, e isso é uma componente da formação. Esse é um processo que vai passar por uma avaliação um pouco mais rigorosa, inclusive por conta da questão fiscal da própria universidade. Quer dizer, a universidade, vamos dizer assim, ela definiu alguns vetores de crescimento. Santos é um vetor de crescimento, uma vez que foi implantado. Estamos num processo de ampliação em Santos, estamos com 110 alunos e precisa ser consolidado o campus como um todo. Por outro lado, nas unidades já existentes, vamos pegar o caso da Exalc explicitamente, quer dizer, o que está se fazendo é avaliar caso a caso. Quer dizer, nós não temos não só condição vamos dizer assim, financeira e fiscal para você abrir cursos em demasia. O que nós temos que perguntar é o seguinte: nós realmente precisamos? Nós realmente temos convicção que precisamos ampliar bastante? Veja que a Universidade de São Paulo ela tem um número de vagas disponíveis que é um número bastante grande quando você compara com as outras universidades que são as chamadas universidades de ponta. Por outro lado, nós temos possibilidade, temos conhecimento de fazer cursos que possam ser semipresencial ou cursos à distância que podemos atender o Brasil todo. Nós temos competência para isso. A questão é que num determinado momento nós temos que sentar e decidir o que nós vamos fazer. E esse momento ele tem que chegar e ele só vai acontecer com diálogo. Da Assessoria de Comunicação, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.